Bem-vindo. Olá, eu sou o Ricardo Martins, tenho 44 anos, nasci em Olhão a 9 de novembro de 1971 e a música é assim cerca de 80% da minha vida. O resto são tudo coisas que eu faço e posso-vos garantir, por enquanto e até agora, não faço nada que não gosto de fazer. O que é que recordas com mais saudade da tua infância? O que eu recordo com mais saudade da minha infância são as pessoas que passaram por lá, pessoas que hoje já não estão. Recordo os meus avós, felizmente ainda tenho uma avó entre nós, mas os meus dois avós, paterno e materno, e a minha avó paterna já cá não estão. Recordo uma figura imaginária que era a figura do tio João, que vivia. Hoje em dia, Vila Real de Santo António já é aqui a 2 passos, mas naquele tempo, até vir de Olhão a Faro já era quase uma aventura, quase uma coisa fora do normal. E quando o tio João vinha de Vila Real de Santo António, era uma espécie daquele tio que vinha do imaginário. E o tio João é também uma figura muito marcante da minha infância. E outra figura é a avó Maria. Não era minha avó biológica, mas era a avó de coração. E ensinou-me muita coisa. Portanto, essencialmente o que recordo da minha infância, mais que momentos, são pessoas. De que forma é que se limitava a tua infância? Liberdade de brincar? Nunca tive limitações, até porque eu perdi a visão quando tinha 12 anos, embora não visse de uma forma normal, mas a minha infância propriamente dita foi vivida ainda com visão, portanto limitada, mas com visão. E eu fazia tudo. Eu perdi a visão aos 12 anos, como te disse, na pré-adolescência. Portanto, a infância propriamente dita não foi muito marcada pela cegueira, ou não foi nada marcada pela cegueira. Nessa idade é uma altura em que as crianças são cruéis. Do que é que não esqueces desses tempos? É verdade, essa crueldade existia. Existia e de que maneira? Porque eu usava uns óculos com uma graduação alta, e ao usar uns óculos com uma graduação alta, as lentes eram grossas e isso era um motivo para chacota de muitos colegas. Felizmente, eu ultrapassei sempre isso com um sorriso nos lábios e nunca me deixei traumatizar por isso. Eu sempre tive uma grande força interior para conseguir ultrapassar isso e agarrava-me às coisas positivas, agarrava-me àqueles colegas que eram amigos, que me ajudavam, que estavam sempre ao meu lado e esquecia um bocado os outros. Sofreste algum tipo de bullying? Naquele tempo não se falava em bullying, naquele tempo era tudo ao molho e fé em Deus, eles davam, nós também e pronto, estava tudo resolvido. Tu procuraste várias tentativas de cura para a tua visão. As tuas expectativas e a ideia de lidar com o fracasso de uma não resolução também te fez endurecer de alguma forma? Sabes, tu quando tens um problema que tu sabes que te vai acompanhar para o resto da vida, e eu sabia que a deficiência visual ia-me acompanhar para o resto da vida, fosse ela a nível de baixa visão, como tive na infância, como já aqui referi, ou então a nível de cegueira total, porque a perspectiva de cegueira total nunca foi posta totalmente de parte. Então, embora tivessem havido muitas tentativas de lutar contra a cegueira, a baixa visão já era um dado adquirido, portanto eu nunca iria ver normalmente. Isso era dado adquirido. Peço desculpa pela repetição. Relativamente à cegueira, pois era um cenário, confirmou-se e só tive de ultrapassá-lo, de vencê-lo e de procurar viver com ela em vez de viver contra ela. De que forma é que afetou a tua vida? Digamos que foi uma forma de readaptação, porque teres baixa visão já pressupõe uma adaptação à vida, às limitações em termos desta incapacidade ou desta limitação sensorial.
A cegueira foi uma readaptação, foi um piorar das circunstâncias e teve que haver uma readaptação. Por exemplo, e em termos práticos posso dar um exemplo, que na escola passei das ampliações ou dos caracteres ampliados para a escrita braille. Eu sempre tive muita consciência do que me podia acontecer e aos 10 anos eu fui tirar um curso de braille para Lisboa precisamente para prevenir esse cenário que se veio a confirmar, e a minha visão foi baixando gradualmente, e no 6º ano, portanto praticamente um ano e pouco depois de ter vindo de Lisboa com esse curso de braille tirado, eu já estava a utilizar o método. Portanto foi no meu 6º ano de escolaridade que foi feita a transição dos caracteres ampliados para a escrita braille. Qual a maior dificuldade que enfrentas no dia a dia? Eu posso dizer que não existe uma dificuldade que tu possas eleger como maior, porque ao não ver, tu vais deparar-te com diversas dificuldades e cada dia é uma história diferente, é um desafio diferente. Quando tu acordas, não sabes o que te vai acontecer, mas isto não é só para quem não vê, é para toda a gente, e tu tens que ter uma capacidade de superação do que te vai aparecendo. Hoje pode haver mais dificuldades, amanhã pode haver mais uma ou outra facilidade, mas eleger uma dificuldade maior eu não consigo, porque eu habituei-me desde sempre a ultrapassar as dificuldades e a procurar vencer as limitações. E a primeira coisa que eu fiz para vencer as limitações ou para tentar ultrapassá-las foi aceitá-las. E ao aceitares que tens uma determinada limitação, ao não te renderes a ela, tu arranjas forma e arranjas defesas, digamos assim, para encontrares forças para ultrapassar as dificuldades. Portanto, não te consigo eleger uma dificuldade maior entre as dificuldades, nem uma facilidade maior entre as facilidades. Como era a tua vida antes de teres a Cantal? A minha vida antes de ter a Cantal era uma vida que se pautava por aquilo que se pauta hoje, pela tentativa de independência, de a maior autonomia possível. Obviamente que a Cantal veio dar uma ajuda tremenda em termos da mobilidade, da deslocação e também, claro, em termos dos afetos, porque tu, ao teres um ser que está contigo 24 horas por dia, que te ensina muita coisa, porque os animais ensinam-nos muita coisa, trazem muitas lições de vida, a Cantal não é só uma ajuda em termos de mobilidade, mas é também uma ajuda em termos de capacidade de viver as emoções, de ultrapassar as situações. Às vezes há alturas em que te sentes mais em baixo, mas ao olhares para ela, ao veres aquilo que ela te diz sem falar, ao reparares cada gesto que ela faz, acabas por pensar que tens ali um pilar, tens ali um porto seguro onde te podes abrigar e onde podes ganhar forças para voltares a navegar, para voltares a ir em frente. Quais foram as barreiras mais difíceis de transpor na tua vida? É um bocado o complemento da pergunta das dificuldades. Não existe uma barreira maior nem barreiras difíceis. Tem de haver uma capacidade de as ultrapassar quando elas surgem. Claro que há momentos mais difíceis e barreiras mais difíceis, mas temos que ultrapassá-las. Podemos dizer que uma das barreiras complicadas é a inconsciência que existe a nível social, mas isso não é só para quem tem uma deficiência visual, é para vários tipos de deficiência, não só, que são as pessoas não se saberem comportar, não pararem nas passadeiras para peões, não se lembrarem que existe, por exemplo, pessoas com dificuldades em mobilidade e não é só quem não vê e estacionam os carros em cima do passeio de uma forma aleatória e tu tens que ir para a estrada. Não se lembram, por exemplo, quem tem espaços comerciais que espalham tudo pelas ruas, esplanadas desordenadas, as próprias autarquias autorizam painéis a meia altura, a bengala ou o cão ultrapassam, mas a nossa cabeça não. Felizmente não tenho tido grandes acidentes com isso, mas é engraçado que uma vez apanhei com um cartaz na cara, era um cartaz, digamos, de material maleável, não me magoou, mas achei engraçado porque era um cartaz de campanha eleitoral precisamente do político que estava na Câmara na altura e pensei, afinal de contas, onde é que está a preocupação com a acessibilidade quando os próprios cartazes do político estão a meia altura mesmo prontinhos para um cego bater com eles na cara.
Não era um material rígido, mas se fosse eu magoava-me a sério. Portanto, há que... São essas pequenas barreiras, pequenas grandes barreiras que se têm de ultrapassar todos os dias. Não há uma maior, mas existem muitas pequenas, é verdade. O que é que sentes que a tua família fez por ti? Tudo. E não precisa dizer mais nada. A palavra é tudo. O que é que aprendeste com eles? Tudo. O impulso que o teu pai te deu para gravares o teu primeiro trabalho foi fundamental? O meu pai sempre foi o companheiro mais presente na vida musical. E obviamente que o impulso que ele me deu para gravar o CD foi muito bom, mas o fundamental não foi ele que me deu, foi o público, porque tu quando gravas não gravas para a tua família nem para amigos, mas gravas para um público em geral que te acarinha. Claro, a família e os amigos fazem parte desse público, muitas vezes são as pessoas que te criticam mais porque sabem as tuas capacidades e conhecem vertentes que o público muitas vezes não conhece. Há coisas que tu apresentas à família, aos amigos, antes de apresentar a público, mas o impulso fundamental não foi do meu pai, foi do público. O meu pai esteve e está muito presente na minha vida musical, mas o impulso fundamental, não só para o disco, mas para tudo aquilo que eu faço na música, é dado pelo público. Que dificuldades encontras como visual na tua vida profissional? As mesmas dificuldades que encontro na minha vida pessoal. Ou seja, coisas que às vezes poderiam ser mais fáceis, mas a sociedade não está preparada para quem não vê, a sociedade está preparada para quem vê, e quem não vê tem, e volta a bater neste ponto, de aceitar a sua limitação e procurar adaptar-se à maioria, àquilo que a sociedade tem e àquilo que a sociedade nos pode oferecer. Se tu queres uma vida inclusiva na sociedade, não podes, obviamente, ser discriminado de forma negativa, mas também não podes exigir ser discriminado de forma positiva, peço desculpa. Portanto, se tu queres ir para uma sociedade, tens de te integrar nela, aceitando as tuas limitações e procurando aclimatar-te àquilo que a sociedade te oferece. Foste o primeiro em visual a participar no Festival da Canção em 2010. Que importância isso teve para ti? Eu não fui o primeiro em visual a participar no Festival da Canção 2010. Eu fui o único em visual a participar no festival, a participar no Festival da Canção de 2010. Mas também te digo que já aconteceu que outros invisuais participaram em outros festivais da canção. Provavelmente fui o único, e assim é que está mais correto, eu fui o único invisual, ou cego, peço desculpa, eu não gosto da expressão invisual, eu gosto mais da expressão cego, porque é a verdade, quem não vê é cego. Há quem use a expressão cego no sentido pejorativo, eu uso aqui no sentido mais positivo que possa haver da palavra. Eu fui o único cego a chegar ao festival RTP da Canção, digamos que à televisão, porque nas pré-eliminatórias, nas pré-seleções de vários festivais, outras pessoas participaram, não chegaram tão longe, mas participaram, e eu conheço algumas dessas participações e foram participações com grande qualidade, posso dizer. Ao ver os teus vídeos na internet, deparei-me com vários comentários do género. São pessoas como o Ricardo que me fazem pensar, que me emocionam e que me dão esperança. Como te sentes ao perceberes que o público acarinha o teu trabalho? Sinto-me muito mais responsável por aquilo que faço, por cada gesto, por cada atitude, não só na vida pública, mas também na vida privada, porque quando tu passas a ser uma figura pública, tudo aquilo que tu fazes tem um efeito muito maior. Sejam as coisas que tu fazes a nível musical, a nível profissional, noutras áreas, ou mesmo até a nível privado. Tens o reverso da medalha, que são as coisas muitas vezes que se inventam e que as pessoas dizem mais que aquilo que é, e outras vezes até dizem aquilo que não é. Mas, sobretudo, esse carinho, essa demonstração de força que o público encontra em mim e que eu encontro no público, e que é recíproca, traz muito mais responsabilidade e um cuidado muito maior na forma como eu vivo a minha vida, quer na esfera pública, quer na esfera privada, porque se tu és tratado como um exemplo, tens que fazer por ser um bom exemplo. Ser pai mudou a tua vida ou mudou a percepção da tua vida? Ser pai muda a vida de qualquer pessoa, ao nível dos afetos,
ao nível da postura ante a própria vida, porque tu ganhas uma vida à qual tu deste vida, passa a redundância, e tu sentes responsável, sentes-te capaz ou incapaz de fazer daquela pessoa algo não como tu queres que seja, porque ninguém tem o direito de moldar quem quer que seja, seja pai, seja filho, seja namorada, seja lá o que for, e muitas vezes o grande defeito das pessoas é que quando gostam de alguém ou quando sentem que estão ligadas de forma muito forte a algo ou a alguém, as pessoas têm a mania que têm que moldá-las à sua própria imagem. Mas não é assim. Tu tens que te preocupar em transmitir valores, em transmitir aquilo que tu és, aquilo que tu pensas, mas a par disso tens que ter uma capacidade enorme de aceitar como é que a pessoa é, como é que ela encara as tuas opiniões e como é que ela vive aquilo que tu lhe transmites. E não deves procurar conduzir a pessoa onde tu queres, mas procurar orientá-la, procurar dar-lhe a mão e de vez em quando deixá-la dar também um trambolhão para que possa aprender, porque é com as quedas e com os erros que nós aprendemos. Portanto, obviamente que não vais deixar a pessoa cair deliberadamente, mas digamos que é uma queda controlada, digamos assim, e tu podes ajudar nesse sentido. Eu defendo a educação de um filho como algo que preze muito a liberdade, o espaço comum, mas também o espaço individual de cada um. Que valor lhe tentas passar como pai aos teus filhos? Os valores que presidem a um elemento individual de uma sociedade, mas que, apesar de ter a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, tem regras a cumprir, tem deveres e direitos, e eu dizer deveres e direitos não é por acaso, porque eu ponho o dever à frente do direito, porque o direito toda a gente sabe o que é, toda a gente sabe que é muito bom ter direitos, ter regalias, digamos assim, mas às vezes esquecem-se dos deveres. E quando eu disse deveres e direitos, é precisamente isso, é saber o que é que nós devemos à sociedade para depois recebermos aquilo que ela tem para nos dar. Porque é desta reciprocidade, é desta troca que temos de fazer todos os dias entre o que devemos fazer e aquilo que devem fazer por nós, que temos o equilíbrio. E é esse valor de equilíbrio, sobretudo um valor de equilíbrio que eu pretendo transmitir aos meus filhos. Que eles saibam a que é que têm direito, mas também que saibam o que é que têm de fazer para ter direito a essas coisas todas. Ou seja, e volto a repetir, e é uma frase que eu acho que deve marcar a vida de todos nós, temos deveres e temos direitos. Se soubermos equilibrar isto, estamos bem. O que dizem os teus olhos? O que dizem os meus olhos? Não sei. Há pessoas que dizem que eu tenho um olhar muito expressivo. Como o olhar é uma coisa que já não faz parte do meu universo há muitos anos, é um departamento em que eu, sinceramente, não tenho grande palavra a dizer. A música não se vê, sente-se. É verdade, a música não se vê, sente-se, mas também se vê, porque ao ouvires uma música tu visualizas imagens, crias momentos e sem dúvida que, de certo modo, acaba por se ver não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma, e como diz Saint-Exupéry, o essencial não se vê com os olhos, vê-se com o coração. Obrigado.